Aí, olha o que eu trago para vocês sobre educação, que está lá no plano proposto, aquele livrinho que eu digo para vocês. E isso aí acaba com a gente. A educação, ele está falando, ela exige ainda, para você ser um educador, o que seria um educador no centro espírita? Quem seria educador no centro espírita? Quem seria? Palestrante, evangelizador, coordenador de grupo de estudo, atendente fraterno, recepcionista, dialogador de reunião mediúnica. Tudo isso é educador, porque nós estamos no lugar de direcionamento, de diálogo com as pessoas. Para ser um bom educador, ou exercer a educação, exige um conhecimento profundo do coração humano, conhecimento de psicologia da moral, conhecimento perfeito dos meios apropriados de desenvolver nas crianças as faculdades morais, físicas e intelectuais, tato especial para aplicá-los a propósito. Estes meios, repito, devem ser estudados como se estudam os remédios da medicina. E agora você vai ter que dormir com essa. Faço tanto caso de um educador que não estudou sua arte, quanto de um charlatão que recomenda drogas que ele diz aprovadas pela Academia de Medicina. Se você coordena grupos de estudo sem ter conhecimento de educação, para Kardec você é um charlatão. Se você faz palestras e fala de moral sem ter conhecimento de psicologia da moral, você é um charlatão. Tomou? Aceita que dói mesmo. Eu falei esses dias, mas não lembro quem estava, quem não estava. Estava contando um exemplo do meu filho. Eles estão no grupo de jovens e no segundo horário, ele tem 20 anos, no segundo horário eles evangelizam outras crianças, os menorzinhos. Aí ele estava contando de uma aula que eles deram sobre raiva. Graças a Deus não estava ele envolvido, ele ainda tinha um mínimo de crítica. Aí ele disse, eu fiquei pensando sobre a abordagem que fizeram, porque a fala da moça era toda do, vocês não podem ter raiva, espírita tem que ser calmo, não pode brigar, o que pode, o que não pode fazer, como que deve, como que não deve. Isso aí, gente, charlatanismo. Mas isso é o que está sendo passado para a gente nas reuniões. Somos charlatões todos, porque a gente está falando de educação. Então veja, essa moça está falando sobre raiva sem ter conhecimento de educação, sem ter o mínimo conhecimento de psicologia da moral, o que é raiva, como que desenvolve a raiva, como que lida com a raiva, sem a menor noção dos meios de desenvolver as faculdades morais, porque ela acha que desenvolve a faculdade moral dizendo não tem raiva, e é uma pessoa má? É claro que não, eu também conheço essa menina, é um amor de pessoa. Mas para Kardec é um charlatão, porque está se colocando no lugar de educador sem ter conhecimento de educação. Quem que não é charlatão no movimento espírita hoje em dia? Não sobrar ninguém. Então eu vou trazer aqui algumas coisas para vocês pensarem que nós estávamos construindo quando ele fala de psicologia da moral. Então nós temos princípios doutrinários para entender, porque os princípios doutrinários refletem na psicologia da moral. Por exemplo, alguém vai virar santo nessa encarnação? Não. Isso é um princípio doutrinário. Você vai conseguir perdoar todas as pessoas, ter o coração limpinho, não ter mágoa e ressentimento? Não. Isso é um princípio doutrinário. As coisas vão acontecer de uma hora para outra? Não. Princípio doutrinário. Então, os princípios da doutrina, eles são importantes para nós entendermos a psicologia da moral, como o homem se transforma. Eu vou conseguir entender por que eu tenho raiva, por que eu tenho medo, por que eu tenho ressentimento, por que eu tenho vaidade? Vai entender tudo isso agora? Não, porque nada do que eu sou agora começou agora. Tudo começou nas encarnações passadas. Essas questões são princípios doutrinários. Nós precisamos estudar um pouco de psicologia e filosofia. É difícil de estudar psicologia e filosofia? É. Se vira. Kardec estudou psicologia e filosofia. Olha lá o que ele faz no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução.
ele já vai mostrando as relações, os aspectos filosóficos, ele faz questionamentos que estão completamente dentro da filosofia. Se você não entender o mínimo de filosofia e de psicologia, você não consegue entender Kardec. Autodescobrimento, porque aqui é o meio prático de se transformar moralmente, questão 919. Entender sobre paixões, que a gente não muda, a gente só canaliza e direciona o negócio. E da onde surgem todos os males. Porque se você não entender da onde surgem os males, você não consegue ajudar as pessoas. Quando eu não entendo da onde surgem os males, eu não consigo ajudar no processo de transformação moral. Porque se eu acho que a raiva daquelas crianças é porque elas não têm o conceito de bonzinho, então eu vou impor a elas o conceito de bonzinho. Agora, quando eu entendo que a raiz de todos os males, ela decorre do egoísmo, então eu vou levar essas crianças a perceberem aonde está o egoísmo como base da sua raiva. Vocês entendem? São caminhos completamente diferentes. Fala de novo. Na hora que você falou, eu fiquei perguntando, será que eu falei muito rápido? Porque é muito conceito junto, né? Eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas coisas. Vocês aguentam ainda, porque nós podemos ir até às 7. Sim. Então, se vocês quiserem, a gente vai discutir um pouquinho. Paixões nós já falamos e está ali nos outros vídeos, mas talvez a gente possa discutir um pouquinho raiz dos males e autodescobrimento. Perfeito. E sobre educação de adultos, isso aqui é só para começar o nosso problema, não vamos ter tempo de discutir. Nós temos um conceito dos Estados Unidos chamado andragogia. Ele é a lógica da pedagogia, como pedagogia para a criança, andragogia como a ciência de aprendizagem do adulto. Na andragogia, nós temos um autor chamado Knowles, Malcolm Knowles, que é o principal autor que traz o pensamento do adulto. Ele vai dizer como a gente tem que trabalhar com o adulto. Vou trazer aqui só para vocês, depois a gente manda os slides para vocês. Precisamos entender a lógica de ensino e aprendizagem. Marlene estava falando que aprendeu com a filha dela, né? Que ninguém ensina ninguém. As pessoas aprendem. E nós podemos ser ou não agente de aprendizagem, mas saímos do lugar autoritário do ensino. É uma discussão super interessante que Paulo Freire traz para nós. Eu tenho um amigo que ele foi fazer um mestrado nos Estados Unidos, porque ele era médico e era preceptor no curso de medicina. Então, o preceptor recebe os alunos para fazer o processo de formação. E então ele foi discutir sobre formação do adulto. Chegou lá no mestrado e aí apresentou o material dele, tal, levou um xingão no curso. Como que você, sendo brasileiro, não cita Paulo Freire? Aí ele disse que passou a maior vergonha do mundo, porque ele precisou começar a ler Paulo Freire em inglês, até chegar aos livros do Brasil de Paulo Freire, para ele poder ler Paulo Freire em português. Porque embora Paulo Freire tenha toda uma pegada socialista, da revolução marxista e um monte de coisas, Paulo Freire é a maior referência em educação de adultos. Você pega Paulo Freire e tem a aplicação para a revolução social, você pega Paulo Freire e tem a aplicação para a psicologia, para a sociologia, para qualquer lugar. Paulo Freire a gente olha como dois textos. Um texto que é a base da educação do adulto e outro texto que é a aplicação. Paulo Freire já trouxe essa base de educação para a revolução social. Mas a base do pensamento, da aprendizagem do adulto, Paulo Freire é a maior referência, é uma das maiores referências no mundo em educação. Que legal. É importantíssimo. A gente é brasileiro, não lê Paulo Freire. Tem engraçado. Aqui. Que era citado lá, estava no currículo de tudo, e eu pensei, meu Deus, ele parece super cotado dentro da universidade aqui em Londres. Exato. E não é mais porque tem essa pegada socialista, né? Essa pegada marxista. Então, mas se você vê os dois textos, porque ele vai discutir educação, e aí ele fala da aplicação, que tem essa questão da revolução social. Mas se você pega só esse texto, ele é um grande pensador da educação. O cara foi genial. Só que ele está atrelado no Brasil a PT, a revolução social, um monte de outras coisas. Mas em termos educacional, ele é a
grande referência. E níveis de autonomia são outra coisa que a gente precisava aprender dentro do centro espírita, que era aquilo que falávamos do Roberto. Você não pode tratar o Roberto igual você trata uma pessoa que não tem gosto por estudo. Eles precisam ser vistos diferentes. Porque se você exigir de uma pessoa que tem um nível de autonomia que ela não tenha, ela se constrange, ela vai se sentir mal no centro espírita. Nossa, todo mundo estuda e eu não consigo estudar, eu não consigo aprender, ela vai se sentir mal. Mas se você pegar uma pessoa com um grande nível de autonomia e não der espaço de trabalho, ele também vai se sentir mal. Então você tem que olhar cada sujeito por uma perspectiva. Só para vocês verem, aqui nós temos alguns princípios de Paulo Freire, do livro Educação e Mudança, que nós não vamos passar por isso, mas ele traz a crítica da educação bancária, dizendo que em todo ser humano existe um ímpeto por aprender, de que a gente não ensina, o ser humano aprende, o homem deve ser sujeito da própria educação, então ele tem que ter autonomia no processo de aprendizagem. Aqui tem algumas citações do Knowles, aprendizagem por resultados, é como eles traduziram para o português o livro dele. Então ele diz que a aprendizagem tem princípios, o processo colaborativo, o adulto tem que se autodirecionar. Veja, qualquer currículo que seja estabelecido antes do sujeito desconsidera um princípio importante de autodireção. O adulto é como se dissesse: eu só vou aprender o que eu quero, não me venha dizendo que eu tenho que aprender. Então o princípio de autodireção tem que partir da experiência do sujeito, tem que partir das suas necessidades, trabalhar com resolução de problemas. Lá no Brasil, as escolas de medicina, elas hoje já se formatam na resolução de problemas. Você começa no primeiro ano estudando sobre febre, por exemplo. Você não vai estudar bioquímica, um monte de disciplina, para depois lá no quarto ano você começar a juntar tudo. Você começa trabalhando com resolução de problema. Porque quando você for estudar bioquímica, você já sabe a aplicabilidade daquilo e com isso garante o teu aprendizado. É o que a gente faz no centro espírita, né? Não é? A gente dá um monte de conceitos soltos e na hora que o teu marido ou a tua mulher te trair, você se vira para aplicar tudo isso. Por que a gente não começa nossos estudos discutindo relacionamento conjugal? Olha o que eu estou propondo para vocês. Por que a gente não começa um estudo discutindo educação de filhos? Por que não podemos ter um grupo de estudo no centro espírita sobre sexualidade? Por que não podemos ter no grupo de estudo um estudo sobre luto? Por que não podemos ter estudos sobre mediunidade? Não mediunidade para formar pessoas para ir para o grupo mediúnico, mediunidade no dia a dia. Gente, talvez esses caminhos eles tenham mais sentido principalmente aqui. Porque daí, quando tivermos um grupo de luto, que alguém esteja participando e outro morreu o filho, ele vai dizer: vai lá no grupo de luto do centro espírita. Não é uma religião, não é um catecismo, é uma filosofia de vida que vai te ajudar a lidar com o luto por um pensamento filosófico. Vocês entendem a diferença? Nós vamos estudar os conceitos doutrinários? Vamos, mas a partir da problemática. O catecismo diz: não interessa a tua vida, você tem que estudar estes conceitos, é uma cartilha. Tem que estudar perispírito no centro espírita? Vou reformular a pergunta. Precisa estudar perispírito para ser espírita? Não. Precisa estudar perispírito para dar passe? Precisa. Não dá para dar passe sem conhecimento de perispírito. Vocês entendem? Eu só vou estudar perispírito quando fizer sentido dentro das minhas necessidades. Mas se não tem necessidade agora, por que eu vou estudar perispírito? Porque alguém disse que tem que dar aula? Kardec disse: quem não sabe sobre perispírito não é um verdadeiro espírita. Não. Por que a gente criou uma cartilha de currículo cheia de conteúdo para socar nas pessoas? Porque a gente ainda tem a mentalidade católica do catecismo, que se você não souber todos esses conceitos, você não é católico. Não tem nada a ver com o espiritismo. Então nós podemos
estar na casa espírita e passar um ano inteiro estudando sexualidade. Porque pela via da sexualidade talvez a gente estude perispírito, talvez a gente estude pensamento, talvez a gente estude sobre energia, sobre vida após a morte, sobre planejamento reencarnatório. Eu vou estar estudando todos os conceitos doutrinários, mas por uma outra via que não é a via do conceito enfiado goela abaixo. Vocês entendem a diferença? Numa sociedade onde não há crítica, me enfia esses conceitos goela abaixo que eu fico ali ouvindo, não aprendo direito, mas eu suporto durante 3 anos. Numa sociedade crítica, não dá certo esse modelo. Me prove que isso é bom, que eu tenho necessidade, que isso é importante, e daí eu aprendo. Isso aqui tem a ver com uma sociedade mais autônoma ou mais madura em termos de aprendizagem. Open University. Hã? Que tem a Open University, que é justamente para pessoas que têm necessidade, querem fazer um curso, eles facilitam, é online, recebemos tudo. Coisas super interessantes. Talvez a gente pudesse gastar um tempo em preparar materiais. É que eu já sou revolucionário, vocês têm que cuidar um pouco comigo. A gente poderia gastar um tempo em preparar alguns materiais, alguns vídeos em inglês sobre princípios, perispírito, isso e aquilo, ou nem preparar, já ver o que tem pronto. A hora que o sujeito quer entender aquele conceito, já manda até pelo WhatsApp, o vídeo está aqui, o texto está aqui, tal, estuda lá. Eu queria não sei o que, estou com essa dúvida sobre mundos habitados, tem um vídeo aqui do fulano, tem um outro do Beltrano, tem um texto aqui, vai lá. E a gente não fica nem gastando tempo com isso. Isso é uma sociedade autônoma. Agora, para a brasileirada, que somos nós, manda um vídeo com 30 minutos para assistir e 20 páginas para ler para a semana que vem. A gente volta? Não. A maioria não volta, não vamos dizer que todo mundo, mas a maioria não volta. E a gente sabe que a gente volta lá e vai ter alguém que vai falar e não vai fazer muita falta mesmo, porque a gente também tem muito questionamento, a gente tem muita fundamentação teórica, estamos indo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então talvez a gente gaste muito menos tempo passando conceito, dando aula, para trazer muito mais tempo para os debates e para a reflexão, que parte da premissa, pelo menos eu vejo muito isso acontecendo em alguns métodos educacionais aqui, parte da premissa que o básico você já tem. A gente vai aprofundar aqui. O básico você já tem. Então não adianta querer o centro espírita ficar dando básico, porque não gasta tempo com isso. Entende? Isso aqui tem tudo a ver com educação de adultos. E aí aqui tem os perfis de autonomia, eu vou mandar para vocês, mas a gente não vai discutir agora, que são perfis diferentes. O dependente não faz sozinho, o interessado ele tem interesse, mas ele precisa ser motivado para isso, o envolvido ele tem uma vontade, ele só precisa de um melhor direcionamentozinho, o autodirigido diz, deixa que eu faço, não se intrometa comigo. Então, olha as posturas do mediador. Um dependente, ele precisa de alguém que dê direção, que faça sínteses e conclusões para ele. Ele não consegue fazer, não é burro, tá? É dependente. Tem toda uma discussão complexa que depende de você ter conhecimento ou não. Por exemplo, vamos estudar sobre biologia molecular. Neste tema biologia molecular, eu sou completamente dependente. Eu preciso que alguém me direcione, que alguém faça síntese e conclusões. Agora vamos estudar Jung. Eu sou autodirigente. Porque em Jung eu já tenho grandes noções e consigo lidar com os textos. Então tem um contexto, tem um monte de coisas, tá? Não pense que é burro ou inteligente. Mas essa pessoa dependente, ela precisa de direção, síntese e conclusão. O sujeito interessado, ele já não precisa que você dê conclusões para ele, ele precisa de estímulo e motivação. O sujeito envolvido, ele não precisa de estímulo, ele só precisa de confirmação da direção que ele já definiu. O sujeito autodirigido precisa de questionamentos, ele não precisa de direção, porque se você quiser direcionar, vai dar problema. E uma pessoa não participa nesse quadro. Exato. Depende da fase de etapa de vida, depende da cultura, depende do conteúdo, depende do contexto, tem várias coisas. Mas quando eu estou ali naquele grupo, eu preciso saber naquele grupo quem é dependente, quem é interessado, quem é envolvido, quem é autodirigido, porque a minha forma de manejar cada um vai ser diferente. E se eu tratar todo mundo igual, eu vou atender só um desses grupos e 3 outros vão ficar desatendidos.
Ah, então não dá para fazer com grandes grupos, claro. Tem que conhecer todo mundo, claro. Isso aqui é educação, é caminho para a educação moral. Ok? Esse perfil de uma pessoa que não pode lidar com o documentante, por exemplo, Muda. uma pessoa dependente e com o passar dos tempos eu posso me tornar uma pessoa envolvida. Sim. Sim, isso é muito comum no centro espírita. Quando chega, não tem conhecimento, não tem fundamentação, tem um perfil mais dependente. Mas daqui a pouco ele começa a chegar no autodirigido. E você não pode tratá-lo do mesmo jeito. Porque quando ele chegou no centro, ele precisava de um tipo de suporte. Agora ele precisa de outro tipo de suporte. Vejam um dos buracos que nós temos no movimento espírita. Nós temos estudos para essa gente aqui, que precisa de direção, síntese e conclusão. Mas nós não temos grupos de estudo para as pessoas que coordenam os estudos. Quando você coordena estudos, você tem um maior autodirecionamento. Mas nós não temos no mundo grupos de estudos para coordenadores. Porque o método de grupo de estudo para dependente e interessado é um. O método para sujeitos autodirigidos é bem diferente. Aqui é um tipo de grupo que não tem coordenador. Porque são grupos de aprofundamento teórico, são grupos de debate, pessoas que autogerenciam sua aprendizagem. Não precisa de direcionamento, a gente não sabe fazer esse tipo de grupo. Aqui é que acontece o aprofundamento teórico. E é perigoso nesse lugar, né? Porque você pode desvirtuar a doutrina, né? Pode mudar muito o conceito. Sim, por isso que é bom ter grupos. Porque o que acontece? Como essas pessoas não estão se reunindo, elas não estão tendo espaços para debater seus conceitos, para trocar ideias e buscar fundamentação. Aí quando eu começo a me desenvolver como um palestrante ou como um coordenador de estudos, eu perco o lugar da troca e agora às vezes começo a falar besteira. Porque se tivéssemos lugares para estas pessoas de maior autonomia debater, a gente teria maior segurança. Então nós vemos uma senhora que viaja o mundo dando cursos de espiritismo, fazendo palestras, dizendo que espírita não se separa. Porque ela não se separou, sofreu pão, comeu pão que o diabo amassou com o marido, e agora ela quer que ninguém se separe. Se ela tivesse num grupo de estudo de aprofundamento teórico, teria espaço para rever conceitos. Mas infelizmente no movimento espírita, quando a gente assume um lugar um pouquinho maior de autonomia, a gente perde o espaço do diálogo e do debate. E aí está todo mundo se beirando a fascinação. Então uma das formas importantes da gente se cuidar não é porque eu sou autodirigido, eu como autodirigido, eu não vou sentar para ficar ouvindo palestra. São raras as pessoas que eu sento para ouvir palestra. Porque ao invés de ficar ouvindo uma palestra, eu vou sentar para ler. Só que quais são os espaços que a gente tem para sentar com pessoas que também estudam e fazer grandes debates teóricos? Não tem. Porque a gente está tão enlouquecido fazendo um monte de coisa que o nosso aprofundamento teórico não tem. Então você pega aí grandes pessoas que trabalham no movimento, autores, discussões, coordenadores, gente que escreve, que faz e que acontece, todo mundo trabalhando sozinho. Mas muito poucas vezes essas pessoas se reúnem para grandes discussões teóricas. Mas quando a gente se prepara muito também em certos grupos, que você estuda, pesquisa e traz, você é acusado de trazer informação demais. Cada um traz um pouquinho. Cada um traz um pouquinho. Nesse tipo. Mas vocês entendem grupos de estudo. Vocês entendem que são grupos diferentes. Porque veja, qual que é a dificuldade nossa aqui? Porque não vamos pegar todos os autodirigidos de uma casa, tem poucos. Aqui é quando a gente precisa pensar o movimento espírita, porque nós vamos pegar talvez uns 2 ou 3 de uma casa, 2 ou 3 de outra casa, 2 ou 3 de outra casa, 2 ou 3 de outra casa, e aí nós vamos ter um grupo de aprofundamento teórico. Aí o negócio vai ser de um nível de discussão que não é o nível da maioria das pessoas que chegam na casa espírita, mas veja que nós teremos que ter espaço para todos os perfis. Esse aqui é mais difícil, porque cada um se sente dono do saber. E aí aqui só o evangelho nessa gente, né? Porque todo mundo tem que baixar um pouco a bola e discutir.
Vocês vejam, eu, Andrei Moreira e Suzana Simões, né? A Suzana é lá dos Estados Unidos, o Andrei Moreira é de Minas Gerais, e nós temos nos encontrado e feito em alguns lugares, alguns países, seminários sobre sexualidade. Tem dias que a gente senta para debater, porque desde a gente tenta ficar na mesma casa, no mesmo hotel, no mesmo lugar para discutir, a gente não consegue avançar. Em debates, porque eu ouço o negócio do André, eu anoto para questionar, ele me ouve, a Suzana e tal. E aí esses dias nós estávamos em Nova York num seminário, e aí a gente chegou à conclusão que nós precisávamos sentar e estudar juntos. Porque um interpretou por uma via aqui, o outro interpretou por uma via aqui, o outro interpretou por uma via aqui, nenhum está com a verdade absoluta, precisa de reflexões muito mais aprofundadas, vai ter que buscar filosofia, vai ter que buscar psicologia, psiquiatria, um monte de coisas. A gente ia escrever um livro. Antes de escrever o livro, o que a gente decidiu? Para e vamos começar a nos encontrar para estudar os textos juntos, para fazer discussões antes de escrever qualquer coisa. Vocês acham que vai ser um negócio legal? Mas com certeza vai sair uma coisa muito legal. Mas a gente está trabalhando há anos juntos para um dia parar e dizer: vamos começar a discutir entre nós? Porque eu posso escrever um livro sozinho de sexualidade, o André já escreveu um monte de coisa, Suzana escreveu um monte de coisa. Mas será que se a gente juntar essa gente e colocar para discutir, debater e aprofundar desde as raízes dos distúrbios psiquiátricos, da sexualidade, do não sei onde, da história da humanidade, será que a gente vai chegar em conclusões mais legais? Com certeza. Se a gente não fizer isso aqui, o espiritismo vai ficar na superficialidade. O Marlon pode escrever alguns livros, mas o Marlon, junto com mais outras 10 pessoas debatendo, com certeza vai escrever um livro com muito mais profundidade que eu.